vir com liberdade e tranquilidade. O Império Romano era um império que nasce sobre uma filosofia de organização muito forte e também de um espírito prático. E para isso eles implementavam de modo prático tudo o que eles desejavam. Então, se quer conquistar, eu preciso de via rápida, eu preciso chegar, eu preciso me comunicar. Então eles lançam base para o que hoje a gente chama de infraestrutura. Eles lançam as bases, né? Não exclusivamente, mas eles fazem isso. E conforme o Império avançam as estradas, e a segurança. Não é só ter a estrada, o acesso, mas a segurança do tráfego. E também, quando já na época de Cristo, o Mar Nosso. O Mar Mediterrâneo é Mar Romano. Então, não só estradas, mas a navegação também é segura. Esse foi um fator muito importante para que quando o cristianismo surgisse, as pessoas pudessem caminhar por todo o Império Romano pregando o Evangelho. Uma outra coisa que eu preciso ressaltar aqui, que por causa do helenismo, o judaísmo também começou a ficar dividido, porque haviam aqueles que concordavam com a unificação da cultura, outros não, aqueles que eram resistentes ao Império, aqueles que eram a favor do Império. Isso fez com que o próprio judaísmo se tornasse fragmentado. Então, nesse tempo, nós temos 3 acontecimentos importantes antes de nós entrarmos na história da igreja. Primeiramente, Alexandre o Grande com o Império Grego traz a unificação da cultura e o helenismo. O grego se torna a língua mais importante. Segundo, o Império Romano traz infraestrutura, paz, tranquilidade e estradas para que o evangelho pudesse ser pregado por todo o mundo. E terceiro, o próprio judaísmo já estava enfraquecido, fracionado. Isso é o que nós vamos chamar da plenitude dos tempos, dizendo que as situações, o contexto estava preparado para que Jesus pudesse vir ao mundo e o evangelho tivesse as condições certas para ser anunciado. Agora sim, Jesus Cristo veio ao mundo, cresceu, realizou muitos milagres, fez os seus sinais e maravilhas, morreu numa cruz, ressuscitou ao 3º dia no ano 33, e aí ele se reúne com seus discípulos e diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e você pode imaginar que foi exatamente isso que aconteceu. Só que não foi bem assim. A igreja começou em Jerusalém, com os discípulos de Jesus, os apóstolos, e no começo os apóstolos tinham a ideia de que o evangelho era só para os judeus. Jesus era o Messias esperado para os judeus. Demorou um pouquinho para que eles entendessem que a mensagem de Jesus era para todos os povos. E 2 acontecimentos são muito importantes para isso. Primeiro, o entendimento que Pedro teve a respeito disso lá no livro de Atos, quando ele teve uma visão que Deus colocou na frente dele, um lençol cheio de alimentos impuros, lembram disso? E Deus disse para Pedro: coma desses alimentos. E Pedro, como um bom judeu, ele disse: o quê? Nem pensar, eu não posso comer um alimento desse, eu me tornaria impuro. E Deus disse para Pedro: não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Foi quando Pedro teve o entendimento que o evangelho não era apenas para os judeus, mas para todos os povos. E um outro acontecimento muito importante foi a conversão de Paulo. Paulo era um judeu convicto, fariseu, obediente a todas as leis, a todas as regras. Ele inclusive perseguia e participava do assassinato de cristãos, porque os judeus entendiam que os cristãos faziam parte de uma seita, de uma falsa mensagem de judaísmo, então começaram a persegui-los. Paulo então passa por uma experiência com Jesus e se converte ao cristianismo. Aquele que perseguia os cristãos se torna um cristão e se torna, na verdade, um dos maiores missionários de todos os tempos para os povos gentios, para aqueles que não eram judeus. Paulo de Tarso, que passa por Jerusalém após sua conversão, nós temos a narrativa bíblica que ele vai para a região de Antioquia, né? E de lá ele sai claramente com um propósito de propagar a fé e, na sua experiência, entende que a fé não deve se limitar a grupos judeus. E uma das principais cidades, uma das principais igrejas dessa região foi a igreja de Antioquia, a igreja que Paulo fazia parte, e foi dali que começaram os trabalhos missionários e as viagens missionárias que levariam o evangelho a todos os cantos. Uma coisa muito importante que eu gostaria de ressaltar é que Paulo trouxe uma grande contribuição com seus escritos, mas uma coisa que nós não mencionamos muitas vezes é que o evangelho começou a crescer de uma maneira explosiva em todo o mundo, principalmente por causa das pessoas comuns. A igreja, como nasce através de pessoas comuns, muitas delas, como Paulo, livres que podem circular, elas levam consigo o quê? O testemunho cristão.
Os comerciantes e pequenos artesãos são fundamentais nesse processo, isso é atualmente atestado pelos historiadores mais críticos. O povo comum, os comerciantes levaram a fé cristã pelo mundo muito além do que nós imaginamos.